Boa noite, então. Esse tema, os exilados de Capela, é um tema interessante, na atualidade, principalmente, porque a história que aconteceu em Capela, alguma coisa parecida vai acontecer aqui na Terra. Nós sabemos que o mundo está em fase de transição, está passando por uma transição e na nova fase evolutiva do planeta, nem todos nós poderemos acompanhar. E nós vamos perceber isso bem ao vermos como aconteceu com Capela. Esse trabalho foi basicamente elaborado a partir da análise desses 3 livros: A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel; Os Exilados de Capela, escrito por Edgar Armond; e Colônia Capela, A Outra Face de Adão. Então, esses 3 livros fornecem bastante materiais. Na internet também nós podemos encontrar bastante coisas. É curioso que os autores espirituais, Emmanuel e o Yoshua Benoon, eles dizem nessas obras que é um livro espírita, ou seja, é um relato espiritual, da história. Ou seja, eles não estão presos ao que aconteceu materialmente. Por quê? Com relação a fósseis e outras coisas. Porque eles alegam que isso cabe aos cientistas, aos antropólogos da Terra, a investigar, a fazer as escavações, a descobrir os fósseis, a analisar as idades deles, fazerem ligações genéticas com fósseis de outros pontos do planeta e tirarem as próprias conclusões da evolução da vida no planeta. Então, isso não é um trabalho histórico, é um trabalho espiritual. Jesus disse no Evangelho de João: há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele também tem essa informação. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E o Livro dos Espíritos também diz: os espíritos dizem, na questão 55, que todos os mundos são habitados. Ou seja, eles dizem todos os mundos, não querem dizer que alguns ou a maioria. Todos os mundos são habitados. Então, cada pontinho aí nós podemos ter a certeza, porque os espíritos não iriam dar-nos uma informação errada. Todos os pontos há espíritos habitando. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que na direção do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. Os membros desse conselho são os cristos de cada um dos planetas do nosso sistema solar, são os governadores do planeta, como Jesus é o governador da Terra. Então, cada um desses planetas tem um governador. Emmanuel conta nesse livro que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, como ele diz, Jesus é um desses membros, porque ele é o governador da Terra, eles se reuniram, segundo informações obtidas, só se reuniram 2 vezes. A primeira vez foi quando o planeta Terra se separou da massa solar para dar início, para dar origem à formação da vida na matéria da Terra. E a segunda vez foi quando foi decidida a vinda do Senhor Jesus à face da Terra, para trazer a mensagem de amor e redenção para nós. Então, segundo informações que eles nos transmitem, foram apenas essas 2 vezes que esses dirigentes se reuniram. Curiosidade material: o nosso sistema solar,
em termos de massa, 99,8% é do Sol. Apenas 0,2% é composta pelos restos do planeta, sendo que Júpiter, esse planeta aqui, é bem maior, a maior parte é dele. Então, esse modo, essa forma de direção que Emmanuel relata no livro A Caminho da Luz, também podemos expandir isso para todos os sistemas solares de todas as galáxias do universo, né? Ou seja, existem espíritos diretores, espíritos angélicos e puros, diretores de cada um desses mundos, governando, orientando e regendo a evolução de cada um desses mundos. E a evolução, ela não se dá da mesma forma com todos os espíritos. Cada um evolui num ritmo próprio. Nós vemos isso. Há aqueles que relutam em permanecer nos erros, por preguiça, por outras razões quaisquer. Mas a evolução, ela não se processa da mesma forma com todos. Então é óbvio que, se essa evolução não acontece, os espíritos, para darem sequência nas suas evoluções, eles acabam tendo que ir para outro planeta, para dar sequência, para estagiar em outros mundos, para prosseguir aprendizado. E da mesma forma que aqueles que relutam em prosseguir na evolução, eles acabam tendo que se separar daqueles que dão prosseguimento e acabam indo para outros mundos também. Então, às vezes, alguns espíritos que evoluem rápido vão para mundos mais elevados, como outros que retardam a evolução e acabam tendo que migrar para mundos mais atrasados. Isso porque o próprio planeta também evolui. O planeta, do ponto de vista material, ele evolui. E com essa evolução, ele deixa de comportar no planeta espíritos mais atrasados, porque eles impedem a evolução dos demais que continuam, que permanecem naquele planeta. Então, por conta disso, existem migrações, ou seja, chega um determinado momento em que espíritos têm que sair daquele mundo e irem para outros para dar prosseguimento. Então, grandes massas de espíritos pode acontecer de planetas para planetas. No Livro dos Espíritos, na questão 172, pergunta Kardec: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos respondem: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos aqui não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e mais distantes da perfeição. Porque o planeta ele está ainda muito longe da perfeição. E na questão 173, Kardec também pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Os espíritos respondem: podem viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. E tem um adendo que a Kardec pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Os espíritos respondem: certamente. E Allan Kardec volta a perguntar: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E os espíritos respondem: sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Então, nós podemos, e muitos de nós vivemos, já tivemos vida em outros planetas. Então, os espíritos, no Livro dos Espíritos, confirmam isso. Na Gênese, no capítulo 11, também temos informação nesse sentido, que, em certas épocas, a sabedoria divina determina que aconteçam migrações. Essas migrações acontecem em massa, mais ou menos consideráveis, maior grupo ou menor grupo de pessoas, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em grandes quantidades, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasião de chegada e partida coletiva, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se reintemperar
pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição por essas catástrofes, se verifica de grande número de corpos, nada mais que rompimento da vestidura. Nenhum espírito perece, porque é imortal, somente a carne. Eles apenas mudam de planos, abandonam esse planeta e vão para outro. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos, em grupos. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Então, as migrações coletivas, elas acontecem quando chega um determinado marco planetário, como nós vamos ver que aconteceu com Capela, como vai acontecer com o nosso planeta Terra, daqui a algum tempo, que nós não sabemos exatamente quanto tempo será. Então, as migrações individuais, elas vão sempre ocorrendo. À medida que o espírito evolui mais rapidamente, ele vai para um plano superior. À medida que um espírito faz muito estrago, ele já pode imediatamente ir para um plano, para um outro mundo, para dar sequência na evolução dele. Agora, quando chega o momento em que acontece a efetiva transição, aí sim, grande massa de corpos, de espíritos, melhor dizendo, saem daquele mundo para ir para o outro. E como é que nós fazemos, então, para que uma quantidade grande de espíritos possa abandonar o planeta? Eles devem morrer, não é verdade? E como é que nós fazemos, então, de uma forma prática, a morte desse grupo todo de espíritos? Um cataclisma. Então, por exemplo, nós lembramos do tsunami que aconteceu na Indonésia, em que uma grande massa de espíritos morreram. Ou seja, foi momento deles partirem. Então, nós observamos que as catástrofes não são necessariamente coisas ruins, coisas más, porque nós, como espíritos, somos imortais. Nós apenas abandonamos esse corpo. Se nós tivermos a consciência dessa verdade e praticarmos e cultivarmos o desapego material, nós passamos por situações dessa natureza despreocupadamente, confiantes em Deus, confiantes na providência e confiantes na mão firme de Jesus no governo do planeta. Durante o processo de formação da Terra, Allan Kardec, o Emmanuel conta, Jesus derramou na crosta da Terra o princípio espiritual em estado dormente. O princípio espiritual, ele é derivado do fluido cósmico universal. Nós aprendemos isso no estudo básico da doutrina. O princípio espiritual, ele fica no planeta em estado dormente, para que o intelecto virtual venha um dia despertar na Terra em forma de vida, na hora certa em que as condições de germinação se verifiquem, estejam satisfeitas. Os primeiros habitantes da Terra, segundo Emmanuel relata, e nós sabemos também da história do planeta, foram as células alubinoides, as amebas, em geral, os corpos unicelulares. Então, os primeiros habitantes do planeta foram as bactérias, todos os corpos unicelulares. E assim, milhares de anos se passam e os trabalhadores de Cristo vão elaborando e aperfeiçoando a vida material no planeta, para que um dia possa receber o espírito humano. A vida material, ela nasce, ela germina, porque as condições materiais se verificam. O que são as condições materiais? As condições a nível molecular, a nível estrutural das moléculas, para que a vida estabeleça. E o princípio espiritual desperta a vida material. É por isso que os cientistas não conseguiram até hoje reproduzir a vida, criar a vida a partir da matéria inerte. Eles já tentaram, as notícias contam, eles já tentaram reproduzir o ambiente em que a Terra
possuía naquela época, de pressão, de descargas elétricas e tudo mais, temperatura, e não conseguem. Por quê? Porque falta uma coisa que nós não temos a condição de prover, que é o princípio espiritual. Só Deus pode nos dar isso. Então, é assim que nasce a vida material no planeta. Então, a partir daí, a evolução acontece. A evolução não acontece do nada, como os cientistas dizem. Não acontece do acaso. A evolução ela é regida, ela é organizada, ela é arquitetada muito bem. No livro Os Exilados de Capela, de Edgar Mono, ele conta que o processo evolutivo na Terra se divide em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que é a fase pré-histórica, quando os arquitetos siderais concluíram os estudos e os experimentos para fazer a migração do mundo animal para os seres humanos. A partir daí, com a chegada dos exilados de Capela, que também chamamos de raça adâmica, e a corrupção moral que se instalou na civilização atlante, Emmanuel diz, ou melhor dizendo, Edgar Mono diz, onde tiveram os cataclismos que exterminaram essa civilização. E aí depois, na segunda fase, a partir daí, ela vai terminar com a chegada de Jesus ao planeta. O terceiro ciclo começa quando Jesus é crucificado e vai terminar daqui a poucos anos, não sabemos quantos ainda, daqui a alguns séculos, não sabemos, vai terminar o terceiro ciclo, onde os habitantes do planeta alguns habitantes do planeta vão deixar para que a Terra prossiga como mundo de regeneração. Essa figura, ela está aí só para mostrar algumas informações razoáveis. Nós vemos que a vida, há 10 milhões de anos atrás, a evolução animal que produziu, que culminou na espécie humana, ela partiu dos símios e foi evoluindo ao longo dos milênios. Foi evoluindo, passou pela fase do humanoide. Aqui, há mais ou menos 4 milhões de anos, essa subespécie ela começa a andar sobre 2 pés. Temos aqui a idade da pedra e assim por diante. Nós, no colégio, já vimos isso, né? Alguns de nós, eu não lembro muito disso, mas pronto. E até o Homo sapiens, que aqui somos nós. A evolução ela vai acontecendo. Aqui já existe a vida, né? Os animais evoluíram, aqui já são os primeiros símios, e são o quê? São seres vivos, seres que evoluíram desde aquela ameba, desde aqueles seres unicelulares. Foi evoluindo, a biologia mostra isso, foi evoluindo, passou por essa etapa toda, e aqui, como diz os autores espirituais, os arquitetos siderais, os representantes de Jesus, trabalham geneticamente nos animais, permitindo que eles vão evoluindo até que eles possam atingir uma fase de vida material em que possam os habitantes que vieram de Capela poderem utilizar o corpo, nascer nesse corpo. Então, a partir desse ponto aqui, em que nos tornamos bípedes, nós podemos ver aqui nessa figurinha. Então, modificações drásticas foram acontecendo no nosso corpo até assumirmos a forma que nós temos hoje. Aqui, então, é a fase final, há cerca de 35 mil anos, com o surgimento dos Cro-Magnon. Primeiro, os Neandertais e, a seguir, os Cro-Magnon. Essa é a fase final da evolução, antes de assumirmos a forma humana. Então, vamos à Capela.
Capela é uma estrela, não é um planeta. É uma estrela na constelação do Cocheiro. Também é chamado, em latim, de Auriga. Essa estrela, ela está muito distante. Ela atrai a atenção nossa há milhares de anos. Desde a antiguidade, essa constelação atrai a nossa atenção. E não é sem razão. Existem histórias mitológicas que falam sobre essa constelação, como todas as outras. Fala sobre a estrela de Capela. Ela também é considerada pelos romanos como a estrela cabra. Ela se situa mais ou menos a 42 anos-luz da Terra. O que significa isso? Se nós entrarmos num foguete e andarmos à velocidade da luz, levaríamos 50 anos para chegar até essa estrela, de tão longe que ela fica. Essa estrela, ela tem o tamanho 16 vezes maior que o nosso Sol. Ela tem um brilho incrível. E é de lá que eles vieram. Nessa época, há 35 mil anos aproximadamente, que os capelinos vieram para cá. Emmanuel conta, no livro A Caminho da Luz, há milênios, há 35 mil anos, nesse orbe, esse orbe com muitas afinidades com o nosso planeta Terra, ela atingiu o ápice da evolução, do ciclo evolutivo daquele planeta. Milhões de espíritos rebeldes que lá habitavam impediam a evolução geral, dificultando a consolidação das conquistas daqueles habitantes que trabalharam na própria evolução, trabalharam para evoluir e conseguiram caminhar, e estavam caminhando. E, então, as grandes comunidades espirituais deliberaram que aqueles elementos que permaneciam no crime, eles viriam aqui para a Terra, há 35 mil anos atrás. Naquele momento, não foi coincidência, mas culminou com essa fase evolutiva do ser humano. Ou seja, o ser humano evolui e chega a ponto de ter alguém para os orientar. Então, acompanhe meu raciocínio. Nós fomos aqueles símios que foi representado naquela figura, fomos evoluindo, só que nós éramos praticamente animais. Nós vivíamos da caça como os outros animais. E precisávamos de alguém que pudesse nos conduzir. Nós éramos ainda brutos, selvagens. E por que esses espíritos não poderiam permanecer lá? Era um planeta, o planeta era muito avançado e eles não podiam lá permanecer. Eles tinham um grande avanço tecnológico e cultural, esses espíritos, mas eles tinham pouco avanço moral, eles tinham muitos débitos. Então, como a justiça de Deus é perfeita, o que Jesus faz? Ou o que Deus faz? Deus pega esses espíritos e não os penaliza, apenas dá-lhes novas oportunidades de crescimento, de transformação íntima. Como? Coloco esses espíritos num planeta em que eles vão poder servir de instrutores de seres que ainda estão na infância da evolução, que éramos nós. E então, a partir daí, eles têm uma penosa vida, porque nós podemos imaginar hoje, nós, com a tecnologia que temos, telemóveis, internet, etc., aviões para nos deslocar, imagina nós indo para um país em que não tivesse nada disso, em que não existisse nada, em que fosse só selva, só vida selvagem. Nós não íamos sofrer muito? É por isso que eles
consideravam que tinham perdido o paraíso. A figura, então, de Adão, ela é representada por isso. Eles perderam o paraíso que eles tinham. Eles caíram do paraíso e vieram para uma vida de sofrimento. Nessa ocasião, houve uma mudança significativa com relação à capacidade cerebral. Nós íamos evoluindo. Chegamos, então, num ponto em que nós estávamos, do ponto de vista material de cérebro, atingimos o ápice. Por quê? Então, os habitantes de Capela poderiam encarnar e utilizar este corpo. Então, a partir daí, a evolução, a transformação material do corpo humano, aconteceu praticamente nada. A mudança que os historiadores percebem é o quê? É basicamente na produção cultural. Então, eles começam a desenvolver os metais, fogo e todas aquelas coisas que nós vemos na história. Por que isso, então, acontece? Porque os irmãos de Capela vieram e eles tinham latente no seu espírito todo esse conhecimento e eles puderam passar para nós. A origem das raças terrenas tem duas origens, tem duas teorias. Uma policêntrica, que defende que a formação da humanidade aconteceu separadamente em vários territórios. Vários tipos de homem erectus teriam surgido em independentes pontos e cada um desses grupos foram evoluindo separadamente um dos outros. E a teoria monocêntrica defende o contrário. O homem teria surgido num só território, numa região única, algum lugar entre a Ásia Central e o Nordeste africano, e ali, então, teria havido o cruzamento de vários indivíduos. Nós sabemos do estudo da genética que o cruzamento de vários indivíduos produz muitas transformações, produz a seleção da carga genética e a evolução da carga genética. E, então, dessa forma, o código genético do homem teria sido enriquecido. E só depois daí é que eles tinham migrado. Os orientadores espirituais, eles dizem que acontece, pelo relato dele, eles dizem exatamente que aconteceu da forma em que a teoria monocêntrica defende. E essa zona entre a Ásia Central e o Nordeste africano, ele estaria mais restritamente situado, ali no sudoeste da Mongólia, ali entre o Afeganistão, o Paquistão e a Índia. Nessa zona é que os guias espirituais teriam guiado os seres que encarnaram de Capela para essa região. E ali eles praticamente que evoluíram isoladamente do resto dos habitantes, e para então, a partir dali, eles consolidarem a carga genética para poder então depois se expandirem pelo mundo. Os cientistas falam muito sobre o elo perdido, ou seja, na análise dos fósseis, eles percebem que existe alguma coisa ali no meio que não explica, ou seja, os fósseis encontrados, eles mostram a evolução até um determinado ponto, existe uma lacuna e, a partir desse momento, a evolução continua. A explicação para isso é que os autores espirituais relatam que o cruzamento genético não ocorreu somente no plano terrestre. Os arquitetos de Cristo, os trabalhadores genéticos de Cristo, trabalharam também na evolução, no cruzamento genético no mundo espiritual. Então, eles produziram cruzamentos, evolucionaram a matéria genética num plano espiritual e, tempos em tempos, nascia corpos com essa carga genética. Então, é por isso que nós não percebemos na Terra essa evolução, porque grandes indivíduos, quantidade de indivíduos, foram evolucionados, em termos de genética, no plano espiritual. Então, depois que eles chegaram para essa tal região, que é a região do Indo, ali, como eu disse, ali entre Índia, Paquistão e Afeganistão,
aconteceu a migração. Então, os espíritos vieram de Capela e migraram para se expandir pelo planeta. Naquela ocasião, só existiam as raças negra e amarela, praticamente. Essa evolução que eu falei, que ocorreu nessa região isoladamente, é que houve a produção da raça branca, segundo os autores espirituais relatam. Então, com essa migração, a mistura aconteceu e surgiram as outras raças. Nessa migração, nós podemos destacar ou informar que uma delas são os árias, que formaram a família indo-europeia, e esses habitantes que vieram de Capela, eles tinham uma grande revolta íntima, não tinham nenhum sentimento religioso. Um outro grupo são os egípcios, que, segundo os espíritos informam, foram que mais se destacaram na prática do bem. Trouxeram importantes conhecimentos para nós podemos ver pelo legado que os egípcios deixaram no Egito, trouxeram importantes conhecimentos que serviu de base intelectual para nós, para todos os povos. Muitos deles regressaram rapidamente para a Capela, porque faltava-lhes muito pouco para chegar naquele ponto em que podiam habitar a Capela. Muitos deles passaram pouco tempo, mas também uma grande parte continuou aqui e dizem que continuam até hoje alguns espíritos cá para ajudar-nos na evolução. Esses que ficaram por vontade própria. Temos também o povo de Israel. Os hebreus eram a raça mais forte, era homogênea, era orgulhosa e foram importantes na disseminação do monoteísmo. A história também nos conta isso. Até a última delas são as castas da Índia, que originou os povos arianos. O sânscrito praticado na Índia, dizem os espíritos, que é remanescente de Capela. Ou seja, o sânscrito é uma linguagem derivada de Capela. E nós evoluímos, passaram esse tempo todo, esses 25 mil anos, fomos evoluindo, estamos evoluindo a trancos e barrancos. Muitos de nós não quer nada para isso, não quer saber dessa história de evolução, quer continuar na brincadeira, né? Como diz o evangelista João, depois vem o choro e o ranger de dentes. E vai chegar uma hora em que a Terra vai passar pelo mesmo processo que Capela passou. O planeta Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, vai passar a ser um planeta de regeneração, e por causa disso, muitos desses espíritos, eu se calhar, não sei, vamos ter que abandonar o planeta. Vamos ter que abandonar o planeta para não atrapalhar a evolução dos que aqui ficam, dos outros. Então, seremos nós os deserdados. Espíritos rebeldes, desajustados, aqueles que defendem a diferenciação das raças, que se esquecem que, do ponto de vista espiritual, só existe uma raça, que somos todos irmãos, espíritos que são belicosos, que querem fazer a seleção das raças através do conflito, através da guerra, através do domínio, através da exterminação. Nós observamos hoje em dia isso acontecer, não é verdade? O século XX foi praticamente todo acontecendo isso. Criminosos de guerras, não apenas aqueles dos exércitos derrotados, mas também aqueles outros dos exércitos vencedores, porque crime de guerra todos cometem, os vencedores e os derrotados, principalmente aquele das grandes guerras do século XX, eles vão ter que deixar o planeta.
Eles vão ter que deixar o planeta. E pela misericórdia de Deus, eles vão ter um outro mundo para habitar, para prosseguir a evolução dele. Então, esse aprendizado reparador que eles precisam passar para reparar os erros que eles próprios cometeram, é necessário acontecer depois de todas as chances que Jesus nos dá. Encarnação após encarnação, nós temos a oportunidade de nos corrigirmos. Toda encarnação, dia a dia, a cada dia que passa, nós temos a oportunidade de nos transformar, de nos modificar. E nós vamos recebendo as oportunidades, chega uma hora em que não dá mais. E aí, então, nós precisamos passar. E aí nós vamos passar pelo mesmo processo que aconteceu, então, há milênios na Terra. Haroldo Dutra Dias conta em uma das suas palestras, que podemos encontrar na internet, que a principal causa, o principal motivo em que vai ocorrer a separação, a seleção, é o orgulho e o egoísmo. Então, uma boa diretriz para nós, que Haroldo dá, mostrando-nos que nós podemos estudar a nós próprios, cortar de dentro de nós o orgulho, cultivar o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem a informação de que para combater o orgulho e o egoísmo é só a caridade e a humildade. A humildade é o oposto do orgulho e a caridade é o oposto do egoísmo. Então, para combater o egoísmo, vamos praticar a caridade. Para combater o orgulho, vamos praticar a humildade. É simples, parece. Então, a partir daí, aqueles que cá ficarão será a nova geração da Terra. E aí, muita coisa vai mudar, porque aqueles que cá ficarem, eles terão um outro objetivo. Eles não terão mais objetivos egoístas, eles não vão mais ter objetivos de domínio, como nós observamos. A fraternidade vai despontar, vai disseminar por todo o planeta, e aí o nosso avanço, coisas que hoje nós não podemos aprender e desenvolver, porque seria fatal para nós, nós vamos ter oportunidade de aprender. Espíritos para cá virão, já estão vindo, que vão nos ajudar a desenvolver, a expandirmos tecnologicamente. Então, as ciências humanas, por exemplo, a biologia, a medicina, nós vamos avançar na pesquisa genética, nós vamos conhecer a intimidade do DNA. Se hoje nós conhecemos alguma coisa, nós vamos penetrar na intimidade do DNA, vamos conhecer profundamente o DNA, vamos ter a possibilidade, vamos ter a autorização de trabalhar no aprimoramento genético aqui na Terra. Então, nós vamos atuar na predisposição orgânica, nos problemas que acontecem na procriação, os problemas de metabolismo, a explicação de como surgem determinadas doenças. O que falta do ponto de vista genético para nós termos um corpo saudável? Porque nós vamos poder viver na Terra por muitos anos. 100 anos vão ser pouco para nós. Nós vamos também compreender a composição genética das várias espécies de seres vivos do planeta e vamos poder auxiliar. Nós vamos ser criadores em miniatura. E ao penetrarmos nessa intimidade, ao adquirirmos esse conhecimento, nós estamos conquistando para o futuro a possibilidade, o posto de sermos também arquitetos siderais, trabalhando junto com um governador divino na formação de algum novo mundo. Então, é para isso que nós, seres humanos, encarnados, nos desenvolvemos também. Para que na nossa evolução, nós possamos ajudar a Deus na criação. Porque os Espíritos já nos disseram que nós somos coautores
do universo, da vida. Os acontecimentos trágicos que nós sabemos que aconteceram no século XX, que a nossa história registra e que nós não podemos esquecer e nós não vamos esquecer no curso do terceiro milênio. O aperfeiçoamento racial que habitantes do planeta no século passado quiseram promover de forma errada pela exterminação das raças, eles agora vão poder fazer habitando mundos primitivos. E lá eles vão poder auxiliar o aprimoramento da raça conforme aconteceu aqui no nosso planeta. Que Jesus nos abençoe.